E aí, estudante, beleza? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa dica para o Enem nós vamos falar de análise combinatória. Vai lá correndo, pega o lápis, o papel, a caneta, que a nossa dica vai começar. Análise combinatória. Para se dar bem em análise combinatória, é necessário que você saiba o PFC, princípio fundamental da contagem. Só para você ver um exemplo bem simples, eu pergunto: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os números de 1 a 9? Simples. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os números de 1 a 9? Eu quero usar três números distintos. Quero formar um número com 3 algarismos distintos. Para essa casa eu tenho quantas possibilidades? 9 possibilidades. Eu posso usar o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 ou o número 9. Aí suponha que eu usei o número 2. Usei o número 2. Sobraram quantos números? 8. 8 números para outra casa, porque eu exemplifiquei falando de algarismo distinto. Distinto, diferente, não pode repetir. E para outra casa? 7 algarismos. Então você faria 9 vezes 8 vezes 7, princípio fundamental da contagem. Só que depois disso nós vamos estudar a análise combinatória, que é a parte das combinações possíveis, permutações. E os alunos têm muita dificuldade nisso, e isso é um conteúdo que sempre cai no Enem, tá? Sempre tem caído no Enem. Então, olha essa técnicazinha. Você vai ler um exercício de análise combinatória e a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte pergunta: o número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Eu tenho 7 elementos para escolher 5, para escolher 4. Eu tenho 7 elementos e vou usar os 7 elementos, vou apenas permutar. Você só tem 2 respostas possíveis, ou é sim ou é não. Se a resposta for sim, então é uma permutação. Aí você tem 3 tipos de permutação. Você tem a permutação simples, permutação com repetição ou a permutação circular. Permutação de n elementos é igual a n fatorial, uma permutação simples. Permutação de n elementos, onde tem alfa, beta, papapá, gama repetições, é dada por n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes papapá, gama fatorial. E permutação circular de n elementos é dado por n menos 1 fatorial. Bom, permutação simples é quando o próprio nome já fala, não tem repetição, é algo simples. Por exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra Pedro? Pedro. O que é anagrama? É só trocar as letras de lugar. É formar novas palavras, independente se elas têm sentido ou não. Por exemplo, um anagrama da palavra Pedro pode ser ODREP. ODREP é um anagrama da palavra Pedro, certo? Então, observe que você vai apenas permutar esses 5 elementos que não tem repetição. É trocar de lugar esses 5 elementos. Então, para a primeira casinha, você teria 5 possibilidades. Para outra casinha, 4 possibilidades. Para outra, 3, 2, 1. O que se torna 5 fatorial. Então, permutar 5 elementos em que não tem repetição é fazer 5 fatorial. Permutação simples, permutação de elementos, n fatorial. Agora, se fosse assim, ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra arara? Observe que eu tenho repetição, eu tenho 2 letras R's e 3 letras A's. Se eu trocar de lugar entre si essas repetições, a palavra pode ser que não mude, seja a mesma resposta. Então você tem que tirar essas repetições. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, então seria 5 fatorial. Só que tem um detalhe. Eu tenho 2 letras R's, então eu vou dividir por 2 fatorial e 3 letras A's. Então eu vou dividir também por 3 fatorial. É uma permutação com repetição. E uma permutação circular. Permutação circular é quando você gira elementos e a resposta continua sendo a mesma. Por exemplo, você quer organizar pessoas em uma mesa circular, 6 pessoas em uma mesa com 6 cadeiras. De quantos modos podemos fazer isso? Bom, depende do seu ponto de vista. Por isso que se torna uma permutação circular. Porque se você girar os elementos, continua sendo a mesma resposta. Exercício também de pintar as faces laterais de um cubo
Dependendo de como você girar, é só a mudança de um ponto de vista. Então se torna uma permutação circular. Agora, se a sua resposta for não para a primeira pergunta, você vai fazer uma segunda pergunta. A ordem de escolha é importante? Se a resposta for sim, você tem um arranjo. Arranjo de n elementos tomados PAP é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. E uma combinação de n elementos tomados PAP é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Esse p fatorial aumenta porque se você permutar os elementos entre si, a resposta continua sendo a mesma. Então você tem que retirar. Por exemplo, eu tenho 8 cadeiras e quero organizar 5 pessoas nessas 8 cadeiras em forma de uma fila, certo? Então eu tenho 8 cadeiras para escolher 5. O número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Não, não é. Agora nós vamos para a próxima pergunta. A ordem de escolha é importante? Para você saber se é importante ou não, pegue um exemplo aleatório e permute esse exemplo. Se a resposta mudar, a ordem de escolha é importante. Se a resposta não mudar, a ordem de escolha não é importante. Por exemplo, suponha que eu sentei nessa sequência, tá? Usei as 5 primeiras cadeiras. Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E. Aí eu vou permutar esse meu elemento. Vou colocar aqui pessoa E na primeira fila, depois a pessoa A, depois a pessoa C, depois a pessoa B e por fim a pessoa D. Você acha que a organização das pessoas na fila é a mesma? Não é a mesma. Antes você tinha que a pessoa A era a primeira da fila, agora a primeira da fila é a pessoa E. Isso tem diferença. Isso forma uma nova resposta. Eu permutei os elementos e a minha resposta mudou. Então quer dizer que a ordem de escolha é importante. Então seria um arranjo de 8 lugares para escolher 5. Agora vamos supor que eu tenho 8 pessoas disponíveis e quero formar um grupo de 3 pessoas. Eu tenho 8 pessoas, quero formar um grupo de 3 pessoas. Tenho 8 para escolher 3. O número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Não. Então agora nós vamos ver se a ordem de escolha é importante. Pegue um exemplo. Eu escolhi o titio Pedro, a Gisele e a Andréia. Aí o Ivan pega e fala assim, não, eu não aceito esse grupo. Tem que ser a Andréia, a Gisele e o Pedro. Ué, ele permutou o que eu fiz, não permutou? Mas a resposta continuou a mesma. Então é um exercício em que a ordem de escolha não é importante, porque eu só quero montar um grupo. Agora, se fosse montar comissão, em que o primeiro mais votado seria presidente, o segundo mais votado vice-presidente e o terceiro mais votado secretário, aí já seria um exercício em que a ordem de escolha é importante. Análise combinatória. Olha para você ver esses 2 exercícios que caíram já no Enem. Uma família, composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de acomodar essa família no voo é: eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares disponíveis. Só que a minha família, a família que ele disse aqui, uma família composta por 7 pessoas. Então eu tenho 9 lugares para escolher 7. Será que a ordem de escolha é importante? Se eu colocar a Aninha aqui, é a mesma coisa que colocar a Ana aqui no fundo? Não, não é a mesma coisa. Você sentar na frente do avião é de um jeito, é uma possibilidade. Sentar no fundo do avião não é a mesma possibilidade que sentar na frente. Então é um exercício em que a ordem de escolha é importante. Então é um arranjo. Você tem um arranjo de 9 lugares para escolher 7. E como se calcula arranjo? N fatorial, no caso 9 fatorial, dividido por N menos P. 9 menos 7, 2. Pronto. 2 fatorial. Olha esse outro exemplo. Caiu no ano passado, 2016.
O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então eu tenho 10 tenistas, dos quais 10 tenistas nós temos 4 canhotos e 6 destros. 4 canhotos e 6 destros. Bom, eu quero escolher pessoas. Eu tenho 10 tenistas e vou escolher 2 para jogar de dupla. Bom, jogar o Pedro contra a Gisele é a mesma coisa que jogar Gisele contra o Pedro? Sim, é a mesma coisa. Então é um exercício em que a ordem de escolha não é importante. Então é uma combinação. Uma combinação de 10 pessoas para escolher 2 pessoas. Só que tem um problema. Quando eu faço uma combinação de 10 pessoas para escolher 2, existe a possibilidade de, entre os 4 canhotos, escolher 2 canhotos para jogar. Canhoto contra canhoto. Só que isso não pode acontecer, porque o exercício disse que ele quer saber o número de possibilidades de escolher esses 2 jogadores, sendo que não podem ser os 2 canhotos. Então eu tenho que retirar a possibilidade em que dos 4 canhotos eu escolhi 2. Então a combinação de 4 tomados 2 a 2. O que isso seria então? Uma combinação é n fatorial, então seria 10 fatorial, dividido por p fatorial, que é 2 fatorial, vezes n menos p, 10 menos 2, 8 fatorial, menos combinação de 4 tomados 2 a 2. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2, 2 fatorial. Então seria essa a ideia do exercício. Então não se esqueça, análise combinatória é uma dica muito forte para o Enem, que sempre tem caído. Lembra desse esquema, viu? Lembra desse esquema que vai te ajudar. Essa foi mais uma dica para o Enem. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá no sininho, coloque para você receber as notificações que nós vamos ter mais dicas e mais videoaula. Um abraço!